Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 17. No dia seguinte, foi ele para uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e muito povo. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que era levado um defunto a sepultar, filho único de uma viúva, e ia com muita gente da cidade. Tendo-a visto, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: não chores. Aproximou-se, tocou no esquife, e os que levavam pararam. Então disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E sentou-se o que tinha estado morto e começou a falar. Depois Jesus entregou a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta opinião a respeito dele espalhou-se por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o nosso Senhor se compadece de nós, das nossas situações, da nossa vida, diante daquilo que nós vivemos. Mas a grande graça dessa palavra é a situação dessa mulher. Qual é a situação da sua vida? Mas o olhar que Deus penetra no coração de Deus, que atrai a Deus, é um olhar da pureza, da necessidade, realmente da salvação. Conforme diz aqui o nosso direcionamento, a compaixão move o coração de Deus. Nada quebra mais o coração de Deus que a fragilidade do nosso coração humano. Então, um coração humilde, um coração que se coloca como pequenino, um coração que se coloca derramado diante de Deus. Nada machuca mais o coração de Deus que a dor de um coração que está transpassado por uma situação trágica. Aqui o trágico é a situação de uma viúva ter um filho morto, que era talvez o seu companheiro que lhe ajudaria a prover as coisas necessárias para a vida. Jesus vê a dor do coração dela e diz: não chores. Aquela frase demonstra que Deus não é insensível às nossas dores. Em Cristo, o amor do Pai se torna consolação para muitas vidas. Querido irmão, com esse ensinamento, hoje o nosso lecto divino nos leva a refletir. Jesus se compadece de nós. Nós temos um Deus que nos consola. Nós temos um Deus que vem ao nosso encontro. Mas para que tudo isso aconteça, o nosso coração precisa estar diante do Senhor com o olhar para Deus. De que forma? Apresenta para Ele a tua situação. E diante da tua situação, Deus vai colocar a mão dele. Da forma que Ele achar melhor para a tua salvação e a salvação daqueles que você colocou. Querido irmão, apresentando agora para o Senhor, que Ele se compadece de nós, apresente ao Senhor a sua dor, a sua situação. Coloca a mão no teu coração. Qual que é a situação, querido irmão, que você tem vivido? Querida irmã, talvez seja a situação como dessa mulher. É alguém que você ama muito e hoje se encontra de uma mortidão, como esse jovem, era uma morte da carne. Mas, queridos irmãos, que a gente possa entender. Jesus, naquela época, Ele ressuscitou para que todos entendessem que Ele é o Senhor da vida. Mas hoje nós vemos assim, que todos nós padeceremos para nós herdarmos o reino do céu. Ou quando Jesus vier presente e nos levar. Mas nós temos que entender, a morte para Deus é vida. Então aquele que morre hoje em Jesus Cristo está vivo. Não está no mesmo lugar, mas está vivo. Mas naquela época foi ressuscitado para que acreditassem que Deus estava ali. E Ele olhando o coração. E como que nós vamos ressuscitar alguém hoje em vida para a glória do Senhor? É a morte da alma.
a alma morta, a alma que está padecendo, a alma que está longe de Deus. Você conhece alguma situação tua que está assim? Talvez seja o meu coração hoje que se encontra nesse caixão, que se encontra nessa situação. Uma situação de dor, uma situação de morte. Sabe, irmão, a situação de dor era do coração da mãe que encontrava um filho morto. Talvez qual a tua situação hoje que encontra alguém com dificuldades? Encontra-se alguém numa situação terrível e o teu coração é um olhar de desespero, um olhar de amor, um olhar que se compadece, que necessita de uma palavra, que necessita de um consolo, que necessita da mão poderosa de Deus? Busca essa situação da tua vida. Talvez é para alguém da sua família, talvez é para o seu filho, filha, para o seu pai, mãe, vô, vó, alguma situação que tem vivido a tua família, ou até mesmo, meu irmão, minha irmã, talvez você tenha se colocado como este jovem morto, dentro deste caixão. A minha vida nada serve, nada presta. Querido irmão, querida irmã, neste momento qual é a situação? Eu coloquei as pessoas que eu amo tanto, a minha família. Eu amo muito os meus, a quem o Senhor me deu para amá-los e cuidá-los. E o que mais dói meu coração é quando eu vejo situações que afastam de Deus. Mas eu coloquei todas as minhas situações, toda a minha família para Deus. E fiquei imaginando essa cena, eu colocando para Jesus, eu olhando para Ele, dizendo: Senhor, está aqui a minha esposa, meus filhos, está aqui os meus parentes, está aqui as pessoas que eu me aproximo. Está aqui, Senhor. Um olhar de misericórdia, um olhar que dói no coração. A gente se sente inválido, a gente não consegue vencer, a gente se sente um derrotado. É um olhar que nós trazemos dentro de nós, na humildade. Mas sabe, irmãos, que Deus me mostrou na oração? Ele me disse assim: eu coloquei a mão no esquife. É Jesus falando. Eu coloquei a mão no esquife, por causa que aquela mãe me olhou e vi nos seus olhos o amor. Viva o amor e eu colocarei a mão nesta situação. Irmão, é de arrepiar. Deus me mostrou que eu tenho que viver o amor dentro da minha casa. Eu tenho que viver o amor com os meus, o respeito, a mansidão, o diálogo, mostrar o caminho de Deus, mas sem julgamento, sem condenação. Porque Deus vai colocar a mão no esquife nessa situação que está morta, que precisará viver. E eu, querido irmão, com você que está participando, com você que vai ouvir esse momento, eu quero junto, feche teus olhos. Se você tem alguém que precisa que Jesus coloque a mão, ou você se sente aí neste caixão, nessa morte em vida, eu quero neste momento, Senhor, apresentar junto com esses meus irmãos. Eu apresento aqui todo o que meu coração pediu diante de Ti, Senhor, diante do Teu olhar de misericórdia. Eu apresento também a vida desses irmãos. Senhor, derrama o amor no coração de cada um de nós. Dai-nos essa graça do Teu amor, dos Teus cuidados, da convivência com os nossos, não se levantar-se de situações difíceis. O Senhor me coloca um ombro amigo neste momento, deitando a sua cabeça, querido irmão, querida irmã. Alguém que não fala nada, mas simplesmente coloca o ombro e fala: chora aqui, filho, chora, filha. E você, quando fez isso, no teu coração, você falava assim, no teu pensamento: eu queria que fosse meu pai, eu queria que fosse a minha mãe. Mas Deus te dá um ombro melhor, o dele, querido irmão, querida irmã. O ombro dele. E sabe de que forma? Através de um anjo, através de um amigo, através de uma amiga, através de uma pessoa querida. Pare de olhar qual é o ombro que foi colocado para você, mas receba o amor.
Sabe por quê? O Senhor me coloca assim, que quando nós curamos as feridas, quando nós damos o amor, nós vamos receber o amor. Então, se eu não fui acolhido com amor por aquelas pessoas que eu mais queria, mas Deus me deu alguém para me colocar a cabeça para me dar o amor. E a partir desse momento o Senhor está derramando a graça de vivência do amor. Não vai mais capengar o amor, você, querido irmão, querida irmã. O Senhor me coloca pessoas que capengavam, que ficavam atrás de ser amado. Você recebeu esse amor agora, e o teu coração só vai querer amar, independente se você vai receber o amor ou não. Porque você sentiu um amor muito grande de Jesus, te levantando, dizendo, nossa, por que sempre eu fiquei buscando, miseriando, buscando misérias dos outros, sendo que eu tenho um Deus que se deitou, colocou a minha cabeça no ombro dele. Lembra que João colocou a cabeça no peito de Jesus? É um Deus que te ama, filho e filha. Se levante desse abatimento, viva o amor, derrame a graça do amor no teu coração. Senhor, derrame essa graça. Levanta esse irmão, essa irmã dessa situação. Levanta, Senhor, meus da minha casa, minha filha, meu filho, minha esposa, o meu coração de todo o abatimento da falta do amor. Porque o Senhor está dando essa graça hoje para nós. O Senhor está te colocando a mão nesse esquife, Senhor, porque nós queremos amar, nós queremos ser amados, nós desejamos o amor, Senhor. Obrigado, Jesus. Comece a agradecer. Comece a falar para Ele, obrigado, Deus. Eu estava morto e hoje eu me levantei. Em nome de Jesus, receba essa graça. Obrigado, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria, encerrando esse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.